Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus. Eu peço a você para ficar até o final desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve lá no canal, deixa lá o seu comentário. Nós vamos falar hoje sobre vencendo os gigantes, uma palavra que Deus ministrou ao meu coração durante esses dias e eu fiquei refletindo e Deus falou grandemente ao meu coração. Então, nós vamos refletir em 1 Samuel capítulo 17, mas eu vou ler apenas alguns versículos. A partir do 4 diz assim: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. O 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? E o 10. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. O 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Os irmãos de Davi estavam no acampamento lá do exército de Israel. O 32, Davi disse a Saul, né? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. O 36. Davi disse: Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha da batalha. Davi correu para a linha da batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, e de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Olha que palavra poderosa da parte de Deus. O gigante. Quem é o gigante? Aqui está falando que o gigante era Golias, que tinha 2,90 metros de altura, né? Era um filisteu e ele não estava sozinho. E ele ainda disse, ó, quem vier lutar comigo e eu vencer, vocês vão ser meus escravos. Se vocês forem ler o capítulo de 1 Samuel 17, vocês vão ver isso. Ele diz, quem eu vencer vai ter que ser meu escravo. Agora, se me vencer, aí eu é que fico como escravo de vocês. Mas o povo de Israel, o exército de Israel estava amedrontado, porque viram o tamanho dele, viram o poderio, os filisteus eram muito fortes, muito poderosos em armamento, poderosos estratégias de guerra, e o povo de Deus temeu. Até o rei ficou temeroso. Mas quando chegou Davi ali, Davi não fazia parte do exército. Davi, ele tinha ido naquele local para levar suprimento para os irmãos dele que estavam ali no acampamento, sem poder se retirar dali já. E eles ficaram lá 40 dias, imagine. Então Davi foi lá levar suprimentos. Quando ele buscou saber o que estava acontecendo e foi e se ofereceu para lutar com o gigante, aquela palavra de Davi chegou até os ouvidos do rei Saul e o rei Saul mandou chamar ele. Mas falou, meu rapaz, você é um rapaz, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Mas Davi disse para ele assim, olha, eu tomo conta das ovelhas do meu pai e no rebanho para proteger as ovelhas eu já enfrentei urso e leão. Eu não enfrentaria esse homem? Vocês vão ver isso no texto, eu não li, mas se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão ver. E ele diz, esse incircunciso não poderá ficar afrontando o exército do Senhor e eu vou encarar esse homem. Olha, Davi encarou ali Golias, sabe por quê? Davi, ele era corajoso, mas acima de tudo era um rapaz de Deus, era um adorador do Senhor, era um rapaz segundo o coração de Deus. Ele não tinha só uma coragem simplesmente por ser corajoso, por ser louco. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele sabia também que Deus estava indo à frente dele. Ele sabia que aquele gigante estava afrontando era o exército do Deus vivo. E quando o inimigo afronta o povo de Deus, não está
afrontando só o povo de Deus. Quando você é afrontado, o inimigo não está afrontando só você. Ele está afrontando a Deus, o próprio Deus. E Deus ele fica triste com isso. Deus ele permite a afronta. Por que ele permite? A situação aqui na palavra a gente vê que Davi, ele foi lá, encarou o gigante, Deus deu estratégia para ele com uma pedrinha, né? Cravou na testa dele, ele caiu e depois com a própria espada do gigante, se você for ler mais à frente, você vai ver que ele tirou lá da cintura do gigante aquela espada enorme que Davi mal aguentava e tirou a cabeça dele, arrancou a cabeça dele e saiu diante do exército, né? Dizendo, matei o gigante. Mas será por quê que Davi matou o gigante e o exército ficou com medo do gigante? Sabe o que é isso? Fé em Deus. Coragem que vem do Senhor. Revestimento que vem do Senhor. Para a gente vencer gigantes, a gente precisa se manter na dependência do Senhor. A gente precisa ter fé em Deus. Vejam, o gigante é o inimigo das nossas almas, mas muitas das vezes, muitas situações na nossa vida se levantam como se fosse um gigante, né? Não sei em qual área da sua vida, de repente, você está enfrentando um problema que é mais forte que você não tem condições, humanamente falando, de enfrentar. Mas faça como Davi, confie no Senhor, que Ele pode te dar estratégia, força e condições de você vencer o gigante, né? Não troque palavras com o gigante. O gigante ele desafiava o exército de Israel. Quando Davi chegou para ir de encontro ao gigante, o gigante virou assim para ele, mas não trocou. Davi não deu ideia para ele, Davi não procurou assunto, Davi não quis conversar. Davi foi direto ao ponto, pegou a pedra, tacou na testa do gigante, ele não ficou discutindo com o gigante, entendeu? Muitas das vezes a gente precisa usar a arma do silêncio. Muitas das vezes Deus ele faz a gente vencer através do silêncio. E se você tiver de falar, peça sabedoria a Deus para você usar as palavras mais escolhidas para que o gigante não use as suas palavras contra você mesmo, sabe? Porque o inimigo ele é muito sagaz, ele fica perturbando a gente, instigando a gente, fazendo a gente falar, mas depois ele fica só observando a nossa fala e tira palavras da nossa boca, deturpa, inverte e faz aquilo voltar contra a gente. E o inimigo, ele faz sujeira e joga na gente para tentar fazer a gente se sentir culpado. Então, por isso, não troque palavras com o inimigo, faça como Davi. Vá no silêncio, foque a testa do gigante e no nome de Jesus, veja pelo poder de Deus o gigante cair. Só fale o essencial, escolha aí as suas palavras. Fique ligado com Deus o tempo todo, porque a tua batalha não é contra pessoas, a tua batalha é contra seres espirituais que estão no mundo, no mundo espiritual, e isso você só vai poder vencer com a ajuda de Deus. Existem pessoas que se levantam contra a gente, mas acredite, são pessoas já usadas pelo inimigo das nossas almas. Portanto, meu querido irmão, irmã, minha querida, fique ligado no Senhor e tome cuidado. Deus é fiel na batalha, você não vai ser envergonhado. Se você fizer como Davi, confiar no Senhor, usar a estratégia certa, deixar a sua coragem sair para fora, porque muitas das vezes a gente pensa que a gente não tem coragem. Às vezes a gente pensa assim, não, eu sou muito tímido, eu não tenho coragem de fazer isso. O medo não pode te dominar, sabe? Porque Deus não te deu unção de covardia. Se você é do Senhor, Deus não te deu unção de covardia. Ele te deu unção de autoridade e poder para você enfrentar as situações da vida e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Davi venceu primeiro, fé em Deus e segundo, uma pedra. Foi o que ele tinha. Era uma pedra e a funda, né, que a gente conhece hoje como estilingue, era algo parecido, né? E era o que ele tinha. Era o que ele tinha. Ele não vestiu a armadura lá do rei. Ele não pegou nenhuma espada porque ele nem aguentava. Ele não estava preparado para isso. Ele era um pastor de ovelhas. Ele tocava harpa. Era uma pessoa delicada. Mas ele venceu porque ele tinha fé em Deus. E ele não deixou o medo dominar ele. Ele já estava sendo treinado. Você entende isso? Quando ele matou o urso, o urso e o leão lá atrás para defender as ovelhas do pai dele, ele já estava sendo preparado para enfrentar o gigante. E sabe por que ele enfrentou o gigante? Isso aí você vai ver na próxima mensagem.
Porque nós enfrentamos gigante. Você não pode perder isso, que é da parte de Deus para sua vida. E eu peço a você que ficou até aqui, que você lembre-se do poder de Deus sobre a sua vida. Deus, ele tem unção de coragem para você. Ele não quer que você pare diante dos gigantes da vida. Ele tem vitória para você. Eu não sei qual é o seu gigante. De repente é um problema emocional, uma depressão, uma vontade de se suicidar. Está repreendido em nome de Jesus. De repente uma doença muito grave. Eu não sei se o gigante da sua vida é um problema no casamento, uma falta de recursos financeiros. De repente você não tem alimento. De repente você não tem onde morar. De repente você está vivendo de favores. Eu não sei qual é o gigante da sua vida, mas creia, meu querido, minha querida, que Deus, ele pode te ajudar você a vencer com as ferramentas que você tem. Você não vai precisar vestir a armadura de ninguém e você não vai precisar ter medo de nada e nem de ninguém, porque se você crê no Deus que é todo poderoso, você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra que fala primeiro comigo. Te louvo porque a tua presença está aqui e faz com que a tua presença chegue aí na casa dessa pessoa que está ouvindo também. Senhor, que ela consiga vencer gigantes na vida dela. Dá vitória para essa pessoa, guarda, guia, livra, Senhor, de todo mal, supra as necessidades dela, que ela se sinta hoje abraçada e amparada por ti. Derruba, Senhor, os gigantes na vida dessa pessoa. Dá vitória para essa pessoa, Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus, é tempo de você fazer. Jesus te ama e a vinda dele está às portas. Um grande abraço.